Boa tarde, galera. Eu sou o Felipe Marisa, eu vou estar cuidando da parte de capacitação de LoRa aqui da Beyond e vou tentar ensinar para vocês o básico de como a gente trabalha e o que é um LoRa. Para começar, um LoRa ele é uma tecnologia, né? LoRa é a abreviação de Long Range e ele é basicamente uma tecnologia rádio. Ele implementa a comunicação a rádio. Ele é bem famoso porque ele tem baixo consumo, ele consegue chegar facilmente até uns 8 quilômetros se você estiver numa região aberta, o que é muito bom. Ele é barato, ele tem alta imunidade a ruídos, mas em contrapartida ele não consegue mandar muitos dados. Você não consegue mandar uma alta taxa de dados com ele, pacotes muito grandes, porque senão ele perde muito na distância e na sua eficiência. Mas como ele é barato, tem alta imunidade a ruídos, chega numa boa distância e um custo baixo, ele ficou muito famoso e muito famoso para trabalhar com IoT, que é a Internet of Things. A Internet of Things é basicamente você colocar sensores que capturam dados que você quer medir e enviar esses dados para um computador central, para a internet, para a nuvem, enfim. E o LoRa ele ficou famoso porque os sensores não costumam estar muito distantes desse computador central e o LoRa, por ser muito barato e não precisar de sinal de rede e outras coisas, ele faz bem a implementação da comunicação nos IoT. Dois protocolos muito famosos que eu acho que vale a pena citar é o LoRaWAN e o LoRaMesh. No LoRaWAN, você capta os dados do sensor, passa para o LoRa enviar e o LoRa ele joga para um roteador de internet que já manda direto para a nuvem, para a própria rede, e lá na rede você trata os dados, passa para outras aplicações, outras empresas que você queira passar. Na internet você consegue mexer em qualquer lugar do mundo, né? Então você utiliza um LoRa para passar para o roteador mais próximo, e o roteador mais próximo joga na rede para você. Já o LoRa Mesh, ele é um jeito de você fazer redes mais extensas só de LoRa. Como eu falei para vocês, o LoRa ele consegue chegar até uns 8 quilômetros em espaço aberto. E então, se você precisar de mais ou quiser ter uma maior segurança na sua comunicação, você pode utilizar o LoRa Mesh, que é basicamente ter um só LoRa, que é o master. Ele vai ser quem toma as decisões e quem manda o que deve ser feito para todos os LoRas. E todos os outros LoRas que estiverem conectados na rede, eles vão receber, vão fazer a ordem do master e vão replicar exatamente o sinal que o master mandou. Então você consegue uma distância maior entre o mestre e o slave, com base em quantos outros LoRas tem na rede até chegar nesse último slave. E aí você tem uma rede basicamente de tamanho ilimitado. É só você comprar os LoRas e ir fazendo slaves para funcionarem como repetidores. Então, o LoRa ele não funciona em qualquer faixa de frequência. O LoRa ele tem uma faixa de frequência específica e cada país também libera uma faixa de frequência gratuita específica. Então, dependendo do país onde você está, você tem que comprar um LoRa diferente. No caso do Brasil, a frequência que é gratuita é 915 MHz e o órgão responsável é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. As outras frequências elas não são utilizáveis porque são frequências que podem ser do exército, do governo, faixas que são de telecomunicação de empresas e talvez de radioamadores, são pessoas que pagam para ter preferência nessas faixas de frequência, então não é permitido que a gente invada ela com outros tipos de dados que possam causar ruído na comunicação feita essas pessoas que pagam o serviço. A fabricante mais famosa do LoRa é a Semtech, e os chips dela são nomeados como SX12 e dois números, que são referentes ao modelo. Por exemplo, aqui tem o 62, o 72 e o 76. O 76 é bem comum a gente encontrar nos hardwares que a gente vai estar apresentando aqui na capacitação. Bem, a gente não utiliza o chip em si, a gente utiliza módulos que trazem uma camada mais de abstração, porque só o chip ele não vem com proteção nenhuma, ele não é fácil de soldar, você precisa ter uma plaquinha para você colocar esse chip. Então os módulos ele já vem com a plaquinha, ele já instalam circuitos de segurança, os resistores, os capacitores que o chip precisa para funcionar corretamente.
e eles também trazem uns pininhos já para te facilitar. Os exemplos que a gente vai trazer aqui é o LoRa Transceive Model, que é a camada mais baixa possível de abstração, o módulo DieByte, que é uma camada bem maior comparado com os Transceive Models, e o ESP-LoRa, que é o que a gente usa hoje em dia na Beyond, que é o considerado o melhor que tem, o que tem a maior abstração, a maior facilidade e também a maior segurança para comunicação. Vamos começar falando dos hardwares e do LoRa Transceive Model. No LoRa Transceive Model, como eu falei, ele é a menor camada, ele é basicamente só o chip do LoRa, o circuito de proteção para alimentação, para ele não queimar com uma facilidade muito grande, para melhorar um pouco a comunicação, para que não tenha ruído entre o chip do LoRa e o micro que você vai estar utilizando. E ele também facilita colocando os pininhos já para você. Ele tira os pininhos que estão no chip e já traz aqui para fora para facilitar a soldagem mais amadora, né? Que você não tem os lasers e as máquinas da indústria. Nele você, basicamente todo LoRa na verdade, você precisa ter pelo menos dois para se comunicar, porque um LoRa não consegue enviar e receber o próprio dado. Dois LoRas eles podem estar enviando e recebendo, mas eles não podem receber o próprio dado. Então você precisa de pelo menos dois para estabelecer uma comunicação. Os LoRas eles têm as suas próprias faixas de frequência, então os dois precisam ser compatíveis. E a maioria dos módulos já vem com uma antena implementada, mas isso não é regra. Como o Transceive Model ele é o mais simples de todos, existem milhões de empresas no mundo fazendo. Você mesmo, se pesquisar os componentes que precisa, consegue fazer o seu. Então ele varia muito de modelo para modelo. Alguns exemplos que eu trouxe foi o RFM 96W, 98 e 95, que são mais famosos, que vêm da China e que já são compatíveis com o ESP32, que é um microprocessador bastante famoso, microcontrolador bastante famoso aí na indústria do bare metal. Aqui eu trouxe um exemplozinho de um desses modelos se conectando com o ESP32. É mais para vocês terem uma noção, porque esses pinos não são regra, nem o do ESP32, nem o do Transceive Model. Então vai depender de cada um deles, você vai precisar procurar no datasheet. Falando nisso, alguns pontos importantes. O primeiro é sobre o datasheet. É bom que você saiba exatamente qual é o Transceive Model que você comprou e qual é o microcontrolador que você comprou, porque você vai precisar saber exatamente quais são os pinos dos dois para você ligar, porque ele varia constantemente dependendo do modelo. A maioria dos modos eu falei que já vem com antena, só que você precisa certificar que essa antena está soldada antes que você ligue na energia, porque a maioria deles, se você ligar na energia sem antena, eles podem queimar. É importante que essa antena já esteja soldada. E a maioria dos pinos dos Transceive Models, eles podem ser conectados em pinos digitais dos microcontroladores. Então é necessário apenas que você faça a programação para começar a comunicação, que já é uma camada de abstração que ele consegue colocar para você. Agora falando do módulo DieByte, é um módulo já bem mais robusto. Ele troca o tipo de comunicação que era SPI dos Transceive Models para o ART, que costuma ser muito mais fácil de se lidar, que é o TX-RX, e ele troca aquela quantidade imensa de pininhos apenas para 5. Aqui eu trouxe o que cada um dos 5 pinos faz, já para exemplificar para vocês. Tem o VCC e o GND, que servem para ligar o módulo. Você tem o auxiliar, que serve para falar tanto para o módulo quanto para o microcontrolador quem é que está enviando dados e recebendo naquele momento. O RX e o TX, que fazem a comunicação em si, que são quem envia e recebe dados. E o M0 e o MU servem para dizer para o módulo em qual configuração ele está. Ele tem 4 configurações e geralmente a gente vai utilizar ele na normal, que é o 00. As outras configurações elas são mais específicas, então não costuma se usar muito. Por fim, dos hardwares, a gente vai falar do ESP-LoRa. Ele é o hardware mais simples que tem, porque você não precisa saber mexer com LoRa no quesito hardware. Ele já vem completamente implementado e integrado no ESP. Ele já vem com a anteninha, como você pode ver aqui. E basta você baixar a biblioteca específica do modelo de ESP
LoRa que você comprou, e você já pode utilizar as funções, implementar e o LoRa já vai funcionar. Ele é basicamente um plug and play. O que a gente utiliza na Beyond hoje em dia é o Realtek LoRa, como vocês podem ver aqui, ó, o 1276, que eu disse que era bem comum. E nesse modelo aqui você só baixa a biblioteca da Realtek LoRa, que nós vamos mostrar mais à frente um exemplo, e já está pronto para ser utilizado. Agora que a gente falou dos hardwares, eu vou apresentar um exemplo de código de cada um deles para vocês, para que vocês tenham uma pequena noção de como é que se trabalha com eles. A gente vai estar utilizando a Arduino IDE, e a linguagem que a Arduino IDE utiliza é baseada no C++. Então, se você sabe utilizar o C++, você vai saber a linguagem que está dentro do Arduino. O primeiro de todos, a gente vai falar do LoRa Transceive Model, e vamos separar em LoRa Sender e LoRa Receive, que é o código para quem envia e para quem recebe. No Sender, a gente vai utilizar uma biblioteca que é a LoRa.h, que vai fazer uma abstração um pouco maior do Transceive Model para a gente. Lá dentro da biblioteca.h, ele já vai fazer alguns defines e alguns sets de pinos que a gente não vai precisar fazer. E aqui a gente vai ficar só com a parte mais fácil. Ele faz um define de 3 pinos, que são pinos que estão no Transceive Model, que você procura no datasheet, e aí você vai colocar aqui o número do pino que você ligou no seu microcontrolador. No caso, a gente está usando, se não me engano, um ESP32 para esse caso. E aí no setup, ele vai iniciar uma serial, que é só para falar para a gente o que ele está mandando. Vai utilizar esse objeto da biblioteca LoRa.h, que é o LoRa. Vai setar os pinos para que ele saiba onde está os pinos de comunicação. Vai colocar a frequência. Aqui tem um exemplozinho das frequências. 915.16 também vai servir para o Brasil. É o que você vai colocar dentro aqui desse while, que é para que ele trabalhe na frequência correta. Vai colocar uma chave de sincronização, que é esse 0xF3. Vai ser qualquer chave que esteja entre 00 e FF, né, em hexadecimal. O importante é que o sender e o receive tenham a mesma chave, porque ele vai enviar isso no cabeçalho para o LoRa saber se está falando com ele. Então você coloca a mesma chave nos dois, e é importante que você sete a chave. E aí ele vai colocar no serial que está tudo certo, já pode usar. Você vê que foi bem simples, a gente usou só 3 funções para isso, graças à biblioteca LoRa.h. Aqui no loop, ele printa que está mandando um pacote. Esse counter é só uma variável que ele colocou para saber quantos pacotes ele já enviou. E aí, com a biblioteca LoRa.h, você vai colocar LoRa.beginPacket, printa as coisas que você gostaria de mandar. Então, nesse caso do exemplo, ele está mandando um hello, e depois está mandando um número, counter, que é o número do pacote que ele está enviando. E aí ele põe um LoRa endPacket. Quando der o endPacket, a LoRa.h vai providenciar que o LoRa envie o pacote por aí. E ele está colocando um delayzinho aí para que não exceda a taxa de dados que o LoRa consegue enviar, que, como eu falei, o LoRa é uma tecnologia que não consegue enviar muitos dados por segundo. Então você geralmente envia um pacote e espera um tempo razoável para que ele envie o próximo, para que o LoRa não se sobrecarregue. Já no receive você vai fazer a mesma configuração dos pinos, da frequência e da palavra-chave, para que ele consiga conversar com outro LoRa. Ele precisa ter a mesma sync word e precisa estar na mesma frequência, senão não dá certo. E aqui ele vai receber. Esse packet size está recebendo um LoRa.PairsPackage, que é só para dizer se o LoRa recebeu algo. Então, se o LoRa receive, ele viu que recebeu um pacote, esse PairsPackage vai dar 1. E se for 1, ele entra ali dentro, printa para você que está no computador que recebeu um pacote. E se o LoRa.available for verdade, significa que o LoRa recebeu um pacote que ele consegue ler. Então é só você dar o LoRa read string e ele vai jogar a string que ele leu para dentro dessa variável, que no caso é o LoRa data. E ele está pedindo para printar a string LoRa data, que é o pacote que a gente recebeu. Então, se tudo deu certo, na nossa serial vai aparecer a mensagem que a gente está enviando, o hello e o número counter. Agora, para o LoRa da eByte, nós vamos utilizar a biblioteca eByte.h. Como eu disse para vocês, é um LoRa mais robusto. Então, a eByte já tem uma própria biblioteca para facilitar o trabalho para a gente.
Na ebyte.h, mesma coisa. Eu mostrei para vocês quais eram os pinos de comunicação. E aqui estão eles. Você vai colocar onde você plugou o M0, o M1 e o auxiliar. E o TXRX você vai colocar na serial do módulo. Nesse caso do sender, nós estamos utilizando um ESP32. Ele já tem mais de uma serial. Então, o que ele está fazendo é inicializando esse objeto LoRa, que vai cuidar da comunicação do LoRa, mostrando onde está o M0, onde está o M1, o auxiliar, e qual é a serial que ele vai utilizar para se comunicar, o TXRX, que a gente chamou de serial 2. Aqui no setup ele inicia essa serial 2. Essa serial 1 vai ser só para comunicar com a gente vai abrir o terminal serial 1 para ver o que está rolando. Ele vai dar um LoRa pronto init, ele vai setar a taxa de transições de dados, esse set air data rate. Ele vai setar o address e o canal de comunicação, que são coisas específicas da ebyte.h, para conseguir comunicar certinho com o módulo. E esse save parameters temporary significa que vai salvar de forma temporária. Assim que você tirar o LoRa da energia, vai ser necessário que você sete essas três funções aqui novamente. E é óbvio que você pode mudar isso aqui para ser permanente e outras opções também que vão estar dentro da biblioteca da ebyte. Lá tem a documentação certinha, mas isso aqui já é suficiente para a gente trabalhar. Esse LoRa Print Parameters ele só está jogando para serial, para que você possa ver as configurações que você fez e ver se deu certo. E aqui ele está setando o modo, viu? O modo normal, que é o M0 e M1 iguais a 0, como a gente já tinha comentado. Na void loop é super simples, ele só está fazendo uma variável booleana, que é false true variar. Então, quando ela é verdade, ele vai enviar um on, e depois ele troca para falsa, e aí em seguida, como ela é falsa, ele envia um off. E um delayzinho para que não sobrecarregue o LoRa, que não pode enviar uma taxa de dados tão alta assim. Aqui tem a comunicação, para quem tiver em dúvida ou quem tiver os dois e quiser implementar, é só pegar esse código aqui que eu mostrei e utilizar essa configuração aqui. Enfim, no receive a gente vai estar utilizando um Arduino. No Arduino, como ele não tem mais de uma serial, eles estão utilizando a biblioteca softSerial.h para criar uma nova serial. Então ele cria a serial chamada LoRa, que é o softSerial LoRa, setando o RX e o TX e passando ela para o LoRa conseguir utilizar para se comunicar. O M0, o M1 e o auxiliar, como eu tinha dito antes. Aqui estão as configurações. E o objetivo desse código é fazer um LED piscar, por isso que tem esse LED 13 aqui. E esse pin mode LED 1, que é onde o LED está conectado. Isso aí tem mais a ver com o Arduino do que com o LoRa em si. Você vai colocar o LoRa Begin, iniciar a serial, as duas seriais. Vai setar as mesmas configurações para que eles consigam comunicar. E aqui no loop, ele simplesmente está vendo se está available, que nem antes. Lê a serial, vê se tem alguma coisa nova nela. Se tiver, ele vai ler o que tem na serial, read string, e ele vai printar o que tem. E se for on, liga o LED, se for off, desliga o LED. Assim você consegue uma comunicação à distância de acender e desligar o LED. Por fim, vamos falar do ESP-LoRa, que é o que vai realmente interessar para a gente nesse momento. Aqui eu deixei um JSON que você tem que colocar dentro das preferências do Arduino IDE. Você pega na preferência do Arduino IDE e põe tudo isso aqui que eu coloquei para vocês, para que funcione certinho. Isso aqui vem da própria Realtek, é para melhorar o jeito que a biblioteca deles funciona, para você ter mais possibilidades com o código deles. Vocês vão baixar esta biblioteca aqui que eu já coloquei para vocês poderem comparar, Realtek ESP32 DevBoards. E agora vamos falar dos códigos dos LoRa's. No LoRa Sender, você pode pegar um exemplo deles, tá? Aqui eu peguei um exemplo básico deles para mostrar para vocês, porque como a Realtek é uma empresa grande, ela já vem muito bem documentada. Então você pode pegar o exemplo básico e entender mais ou menos como funciona. Aqui tem uma série de defines que vão funcionar para você especificar como você quer que o LoRa funcione. Vocês podem ir mais a fundo nisso daqui, se vocês quiserem pegar a documentação da biblioteca. Mas basicamente ele seta os parâmetros com que o LoRa vai funcionar. E esse Radar Events aqui embaixo, opa, aqui o Canvas está me atrapalhando,
ele vai fazer a comunicação em si. Como você está usando um ESP32 LoRa, você está configurando tanto o ESP quanto o LoRa ao mesmo tempo. Então, no caso do LoRa, esse Radio Events aqui, ele vai tratar da comunicação. Então, no setup, ele está criando uma serial para a gente se comunicar. Você pode ver que agora é 11.5200, antes era 9600. Isso é a especificidade da Realtek. E ele está setando as funções que precisam para que o Radio Events funcione. Ele criou o objeto. Aqui ele está dando um init, setando o canal e as configurações necessárias para se comunicar. Podem copiar isso daqui, não se preocupem. Esse TX done, esse timeout done é só interrupções que eu vou explicar mais pra frente para vocês. E o init, o setChannel e o setConfig vocês podem colocar da mesma forma, que é o jeito básico do LoRa funcionar. No void loop ele está simplesmente colocando um TX number e uma mensagem. A mensagem que ele quer enviar é hello world number e o TX number aqui, ó, com 2 casas decimal. A ideia é que você vai fazer uma string e vai passar essa string para o radio send. E o LoRa vai enviar essa string. Então, toda a brincadeira aqui é escrever uma string e pedir para o rádio enviar. Então, você põe radio send, passa o tamanho da string que você fez, txpacket, e aqui, txpacket é a própria string, perdão. E aqui você tem o tamanho da string. Você especifica qual string que você quer enviar, o tamanho dela, para que ele consiga enviar, e deixa o radio IRQ process, que é basicamente o rádio processando e esperando para poder enviar e receber de volta alguma coisa. Quando ele receber de volta, como está rodando esse radio IRQ process, ele vai ligar uma interrupção que vai dar um TX done, um timeout ali, para que você receba na serial que deu tudo certo. No LoRa Receive, as mesmas configurações de define e as mesmas configurações do rádio. Lembra que eu falei para os dois comunicarem, eles têm que estar na mesma frequência, no mesmo sync word, e exatamente aqui a gente vai ter o código que estava antes aqui, para que eles estejam iguaizinhos e sincronizados na comunicação. A diferença é que esse aqui não está enviando, ele está recebendo, RX. No void loop, ele basicamente vai ficar esperando até que ele receba, rodando o rádio IRQ process. Quando der tudo certo, ele vai cair nessa interrupção, um RX done, e vai mostrar para você qual foi a string que ele recebeu. E basicamente é só isso, gente. Essas são as referências. Eu vou deixar um exercício para vocês, acredito que relativo ao ESP32 LoRa. Tá, então façam essas configurações básicas que eu pedi e vamos testar esse código. Muito obrigado aí, valeu!